Olá pessoal, estamos iniciando mais uma aula de história, tá? O nosso assunto hoje é os hebreus. Ah, professor, mas a gente está vendo os fenícios e os persas, porque a gente vai ver todos, mas vamos iniciar hoje apenas com os hebreus. Quem eram os hebreus? É esses mesmos hebreus da Bíblia, tá? Que tem destaque para Moisés, para Jacó, entre outros, que a gente vai vir falar agora. E lembre-se, os judeus são os mesmos, os hebreus são os mesmos judeus, tá? Que depois que saíram da Judéia, foi que se tornaram judeus, que vocês vão estudar mais na frente de novo, quando estiver vendo a Segunda Guerra Mundial, que é aquele conflito da faixa de Gaza, que existe até hoje, tá? Mas vamos começar aqui vendo os hebreus. Um pouco da história do povo hebreu. O povo hebreu chegou até nós por meio de duas fontes, a Bíblia e a arqueologia, porque até então a gente não sabia as histórias deles, né? Porque não tinha assim fatos históricos que pudessem contar a história. Então foi baseado na Bíblia, e todo mundo sabe, os hebreus estão diretamente ligados na Bíblia. Ah, professor, o senhor falou lá no começo do ano que a gente não ia misturar religião com história, mas aqui a gente não vai falar de religião, vamos falar da história do povo hebreu, que que se junta à história da Bíblia, tá? O povo hebreu, também conhecido por judeus, como eu já expliquei, ou israelita, é o povo da antiguidade que possui a maior e mais fiel número de registros históricos, segundo a Bíblia Sagrada. Sua principal fonte de informação, né, é a mais precisa, e com os achados dos arqueólogos. Tá? Eu estou aqui na televisão, não estou conseguindo ligar o laser do controle. Mas vamos ver lá. Pessoal, os hebreus eles tiveram origem nos povos nômades, né, nos povos que viviam no deserto, ou deserto não, na Península Arábica, também até deserto, né? Na Península Arábica, eles andavam para cima e para baixo. Então, por isso que tinham esse nome, tribos nômades, tá? E se instalaram em Canaã, né? Onde hoje é Canaã. Mas vamos ver o que é que diz o texto. Ó. Por volta do ano de 2000 a.C. se fixaram em que? Sedentarismo. Eles ficaram sedentários, não tiveram mais a necessidade de se mudar de um local para o outro. Qual foi a região que eles ficaram? Em Canaã, onde hoje é a Palestina, às margens do Rio Jordão. Então, a partir do momento que eles encontraram o rio, eles fixaram-se lá. Se a gente lembrar o que a gente viu em outras aulas, o que foi que favoreceu o desenvolvimento do Egito? As águas do rio Nilo. Da Mesopotâmia, as águas do rio Tigre e Eufrates. E os hebreus também se instalaram às margens de um rio. Tá? Como a gente já pode perceber, que a gente já esteve estudando, que onde tem um rio tem prosperidade. Então, no local de região seca, porque a linha do Equador passa próximo, eles se instalaram nessa região. Tá? Mas vamos ver lá como foi que se deu. Essa região era habitada por vários povos, entre eles os filisteus e os moabitas, e os edomitas, os cananeus e os arameus. Vale ressaltar que o povo hebreu é de origem semita, ou seja, é descendentes de Sem, filhos de Noé. Aí isso aí a gente pega a trechos da Bíblia. Tá? Antes, eles eram politeístas, como a gente viu quando estudamos sobre a Mesopotâmia. Vocês em casa viram que na Mesopotâmia a religião era politeístas. E como eles eram dessa região e andavam para cima e para baixo, eles também eram politeístas, mas passaram a ser monoteístas. O que é isso, professor? Aceitavam um Deus único, só um Deus. Tá? Eles foram o primeiro povo a afirmar que a fé em um único Deus, como eu acabei de falar, a quem chamavam de Jeová. Era, portanto, o monoteísmo. Eles eram monoteístas porque acreditavam em vários deuses. Tá?
seus registros na Bíblia, livro que está dividido no Antigo e no Novo Testamento. Sua religião é chamada de judaísmo e deu origem às duas maiores religiões que existem na atualidade, o cristianismo e o islamismo. Isso aqui a gente vai estudar também mais na frente sobre o islamismo, tá? Então, essa religião era monoteísta, a religião dos hebreus, tá? Aí vem a organização política dos hebreus. Essa organização política foi dividida em 3 partes, tá? A gente vai começar vendo a era dos patriarcas, é onde vai se destacar esses 3 aí. Quem? Abraão, Isaque e Jacó, né? Os 12 filhos de Jacó. Vale se ressaltar que o Jacó em questão é o pai de José do Egito, daquela história de José que foi vendido como escravo pelos irmãos, chegou no Egito e por interpretar sonhos, ele conseguiu ser o governador do Egito depois de interpretar o sonho do faraó, que era aquela coisa das 7 espigas formosas e 7 espigas secas, 7 vacas formosas e 7 vacas secas, que dizia o quê? Os 7 anos de prosperidade e os 7 anos de seca no Egito, tá? Então esse é o Jacó, tá? Aí vem os hebreus no Egito. Pessoal, quando a gente estudou sobre o Egito, não deu pra gente falar sobre isso, mas vamos lá, ó. Os hebreus, durante muito tempo, dedicaram à agricultura e ao pastorio naquelas terras, para as terras às margens do Rio Jordão, em Canaã. Mas, porém, teve um período de seca e fome, que, segundo alguns livros, é esse período que José adivinhou o sonho do faraó, que foi os 7 anos de seca. E o que foi que o povo hebreu fez? Foram para o Egito, porque lá não faltou alimento. Mas tem um porém, quando chegaram lá, eles foram escravizados pelo faraó. Essa escravidão dos hebreus no Egito durou cerca de 200 anos, até nascer Moisés. Que todo mundo sabe a história de Moisés, que o faraó, vendo que os hebreus estavam se multiplicando no Egito, mandou matar todas as crianças e a mãe de Moisés mandou a irmã dele botar ele dentro de um cesto e mandou botar dentro do rio, e a filha do faraó encontrou e Moisés foi criado como um príncipe. Só depois ele descobriu que ele era hebreu. E Deus fez uma revelação a ele para ele libertar o povo da escravidão no Egito. E assim ele fez. Foi lá e tirou o povo hebreu da escravidão do Egito, mas não foi fácil, que a gente sabe que teve a história que o faraó não queria deixar e teve as 10 pragas, tá? Mas Moisés conduziu o povo hebreu de volta a Canaã. Então essa saída dos hebreus do Egito, guiados por Moisés, ficou conhecido como êxodo, tá? O êxodo, que foi o período que eles saíram do Egito em direção a Canaã. Aí tem a história da abertura do Mar Vermelho, como vocês estão vendo aí, acho que dá para ver na imagenzinha aí. Mas os egípcios, eles passaram 40 anos perambulando pelo deserto até encontrar a Terra Prometida. Que Terra Prometida era essa? Canaã. Aí, nesse período, é onde Moisés vai ao Monte Sinai e recebe das mãos de Deus as tábuas dos 10 mandamentos. Professor, você pode ler os 10 mandamentos, que aqui não dá para ver direito. Vamos lá, ó. Não terá outro Deus diante de mim. Quer dizer, só existia um Deus, que é Deus dos hebreus. Não farás para ti imagem e esculturas, não as adorarás. Quer dizer, não adorarás imagens. Que a gente, quando estiver estudando sobre reforma protestante, vocês vão ver que Lutero e Calvino usou esse mandamento. Não tomarás o nome do Senhor em vão. Quer dizer, não chamar o nome do Santo Deus em vão. Lembraste do dia de sábado para santificar, que é aquela questão que Deus criou
o mundo, né? E no sétimo dia descansou. Criou o mundo 6 e no sétimo dia descansou. O quinto mandamento: honrar pai e mãe. O sexto: não matarás. O sétimo: não adulterarás. O oitavo: não furtarás. O nono: não dirás falso testemunho. E o décimo: não cobiçarás. Então, esses foram as tábuas com os 10 mandamentos que Deus entregou a Moisés. Mas, quando Moisés desce do Monte Sinai, o povo hebreu estava endeusando um bezerro de ouro. Aí foi onde os hebreus tiveram um castigo de que, enquanto o último estivesse vivo que adorou aquele Deus de ouro, estivesse vivo, eles não chegavam a Canaã. E assim aconteceu. Tá? Aí vem a era dos juízes. A gente viu, passou os patriarcas, aí vem os juízes. Ó. Nesse período da organização política hebraica, os chefes militares das tribos tinham grande responsabilidade, pois eram indicados de forma temporária, frente a uma dificuldade. Então, os juízes eram quem mandava nos hebreus. Os principais juízes foram Gideão, Jefté, Sansão. Professor, aquele Sansão dado dos cabelos? Aquele Sansão que se cortasse os cabelos, ele perdia a força. E Samuel. Tá? Então eram os juízes que administraram. E depois, professor, dá uma lidazinha que está escrito aí que a gente quer ver. Vamos lá. Ó. Os juízes também tinham a obrigação de averiguar se as leis estavam sendo cumpridas pelo povo hebreu. Os juízes livraram povos dos inimigos, destruíram a idolatria e promoviam o conhecimento de Deus. Vale ressaltar que Samuel visava a unidade política entre as 12 tribos. Pessoal, que eu esqueci de dizer, essas 12 tribos que tem aqui, ó, elas se separaram. Estão vendo? Jacó ali. Essas tribos se separaram. Mais na frente a gente vai ver essa divisão. Quando elas se juntaram e se separaram de novo. Opa, pulei. Então esse é o período em que os juízes mandavam nos hebreus. Aí vem outra organização. A organização política na era dos reis. Tá? Os reis. Foi o último período de organização militar. Devido aos filisteus, as tribos de Israel acharam melhor instituir a monarquia. Os principais reis do povo hebreu foram, creio eu que vocês já ouviram falar, em Saul, né? Davi, aquele mesmo que matou Golias, e Salomão, aquele lá que era sábio, dizia que era sábio, que, não sei se vocês estão conseguindo ver na imagem aí, que chegou àquela disputa de duas mulheres por uma criança, e ele, para descobrir quem era a mãe verdadeira, disse que ia cortar a criança no meio, e a mãe verdadeira preferiu ver o filho dela vivo com a outra do que cortar no meio. Aí ele descobriu quem realmente era a mãe. Tá? Então essas são as 3 organizações. Vamos lá, voltando só para a gente ver rapidinho aqui. Tá? A organização política. Primeiro, dos patriarcas. Depois dos patriarcas, os juízes. Depois dos juízes, os reis. Tá? Aí vem a separação de vez dos hebreus em 2 reinos. Tá? Com a morte de Salomão, as 12 tribos se separaram em 2 reinos. O reino de Israel, com 10 tribos, que ficava ao norte, ali a partezinha de cima do mapa, e o reino de Judá, formado por 2 tribos que ficavam ao sul. Aí vem o cativeiro babilônico. Pessoal, depois de os hebreus terem saído da escravidão do Egito, eles caíram nas mãos do rei Nabucodonosor II da Babilônia. Tá? E foram mantidos como os reféns. Como diz ali, ó, o cativeiro babilônico. Exílio dos judeus do antigo reino de Judá para a Babilônia, por Nabucodonosor II. Este período histórico foi marcado pela atividade dos profetas do Antigo Testamento, Jeremias, Ezequiel e Daniel.
Eu não sei se a Record fez uma novela chamada Rick e Lázaro, que mostrou muito bem essa questão do cativeiro babilônico. Infelizmente eu gostaria muito de explicar para vocês, mas a nossa aula vai se estender muito se eu for explicar. Mas depois na sala de aula pode ser que a gente tire um momento para explicar essa questão desses 3 profetas. Tá? Mas o que é que acontece? A primeira deportação teve início em 609 a.C. E em 598 a.C. Jerusalém é sitiada. E o jovem Joaquim, rei de Judá, rendeu-se voluntariamente. O templo de Jerusalém é parcialmente saqueado e uma grande parte da nobreza dos oficiais militares e artífices, inclusive o rei, são levados para o exílio na Babilônia. Então, eles foram levados para viver na Babilônia. Tá? Mas o que é que acontece? Está acabando a aula, pessoal. Essa aqui é a última parte. Mas o que é que acontece? O rei sírio da Pérsia, vou voltar aqui para explicar aqui. O rei sírio da Pérsia, que a gente também vai estudar sobre os persas, ele domina os babilônicos. E o que é que ele faz? Ele liberta todos os hebreus que viviam na Babilônia, nesse exílio. E o que é que acontece? Aí acontece a diáspora judaica. Professor, o que é diáspora? Pessoal, a diáspora é quando os hebreus se espalharam pelo mundo. Que eles saíram da Babilônia e foram para o mundo. Professor, qual é a diferença da diáspora para o êxodo? Só lembrando, o êxodo foi quando os hebreus saíram da escravidão do Egito, guiados por Moisés, mas saíram todo mundo junto em direção a Canaã. Aqui a diáspora foi quando os hebreus saíram saíram da Babilônia e se espalharam. Foi, como vocês estão vendo mais setas aí, foi hebreu para todo canto. Nesse período eles já eram chamados de judeus. Por isso que tem aí a diáspora judaica. E lembrem-se, judeus e hebreus são o mesmo povo. Tá bom? A gente vai ficando por aqui. Qualquer dúvida, me perguntem pelo WhatsApp. Um abraço.